Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. É o frio. Então, que possamos ir mais este encontro, cada um de nós. Eu estava, enquanto nos preparávamos na sala, nós os trabalhadores, né? Alguns minutinhos antes a gente adentra a sala de paz para nos preparar. E naquele momento ali, ouvindo a lição, né? E eu sentindo uma certa emoção, para vocês entenderem. A gente, quando tem algo importante, um encontro marcado, né? Algo que você anseia bastante, não dá um friozinho na barriga, mas é aquela coisa boa, né? Para vocês entenderem o que a gente sente quando está aqui, né? Tem aquela fase do nervosismo, né? Mas a gente já superou isso aí todinho. Mas me dá aquela sensação, sabe? De algo que é muito importante para nós, e né? E aí a gente compara com aquele encontro com um grande amor, né? Com alguém que faz tempo que você não vê. Então esse encontro dessa noite é isso. E eu sei que tem muitos aqui que ficam aguardando a quinta-feira, porque é o dia que conseguem estar neste encontro. Nós estamos aqui diariamente, mas eu digo para vocês, não é a mesma coisa do encontro como este, né? Então cada encontro tem o seu jeito, né, que nos toca. Domingo também já é outra, como diz a juventude, é outra vibe, né, Claudinha? A Claudinha na quinta-feira gosta muito, né, algo que ela aguarda, mas o domingo é especial também, né? Todos os trabalhos são. Então é essa sensação que eu sinto e divido isso com vocês, porque eu sei que eu acho que vocês também sentem. Porque quando eu era espectadora, eu também sentia a mesma coisa. Ansiava para chegar quinta-feira, para estar aqui, para ouvir qual será o ensinamento desta noite. E a nossa lição, Emmanuel encerrou falando aquela frase que todos conhecem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que temer o mal? Por que temer as dificuldades, se esse Deus Pai zeloso é por todos nós, né? Então vamos agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E eu digo, não importa o que passou, o que já aconteceu, o dia de ontem serviu-nos de experiência, porque o melhor dia é hoje. Já está quase no finalzinho, né? Vamos aproveitar. Então, vamos iniciar nosso trabalho agradecendo. E seria um erro para nós não achar que o dia de hoje é o mais importante. E quem fala isso é Madre Teresa de Calcutá. Vai mais um pouquinho. O dia mais belo é hoje, a coisa mais fácil é o maior obstáculo é o medo, e o maior erro é desistir. A raiz do mal é o egoísmo. O pior defeito é o mau humor. E a maior força é a fé. E o mais bonito, é o amor. É o amor. Onde amor? E onde a fé? A paz. E onde a paz? A Deus, a
Deus, que hoje a Deus nada faltará. O mais perigoso é o mentiroso, o pior sentimento é o rancor. O presente mais velho, o presente mais velho é o perdão, é o perdão. O que é indispensável é o amor. O melhor acolhimento é o sorriso. O maior remédio é o otimismo. E a maior força é a fé, é a fé. E o mais bonito é o amor. É o amor. Onde amor? A fé. E onde a fé? A paz. E onde a paz? A Deus, a Deus. E onde a Deus nada faltará. Onde a Deus nada falta. Então tem que entender o mal, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta fé que nos move, esta fé raciocinada ao qual o Templo Espírita nos apresenta. Agora a gente já pensa um pouco mais, né? E onde? Onde amor? Onde a fé, a paz? E onde a paz? A Deus, e onde a Deus, onde amor, onde a fé, a paz, onde a paz, a Deus, e onde a Deus nada faltará. Essas perguntas e respostas, né, que foram feitas à Madre Teresa de Calcutá, foi musicada pela Valda Cedícias e seu esposo Paulo Tupitalos, né? Nesse mesmo CD aí, seriam os novos arranjos a serem gravados. E a gente fala tanto, né? Qual foi a maior exemplificação de amor que a gente já ouviu falar? Eu vou voltar lá semana passada, né? Quem viu? Quem presenciou? Hã? Jesus disse qual é a maior exemplificação de amor. Qual é? Jesus falou que o maior exemplificação do amor é um amigo dar a vida por outro amigo. E Jesus deu a vida pelos amigos, que somos nós. E esta música inspirada, né, Carlinhos, ele e a Mônica falam que é baseada em estudo, concordo. Mas tem muita gente que estuda muito, mas não sai por aí fazendo música. Precisa de inspiração, né? Então, tem o dom. A espiritualidade usa e fala, olha, tem lá o registro, né? Tem informação, então vamos virar música isso aí, né? Porque tem gente que conhece a codificação inteira, mas não sai por aí escrevendo música assim com essa facilidade e com a forma com a qual nos atinge. Então, Carlinhos foi muito feliz quando nessa música, eu digo tentar, porque por mais que a gente se expresse, a gente nunca vai chegar na realidade de quem foi, quem é Jesus.
né? Já sabe qual é a música? Ficou fácil, né? Eu gosto, né? Então. Qual é a música? Canção da amizade? Não. Não, a Canção da Casa? Quem é Jesus? Olha lá, até o povo já sabe. 1-0 pro povo. Ó, tá vendo? O Bruno já tá até cantando ali. Então vamos lá. Vamos relembrar mais uma vez essa passagem. Achou não? Chega muito. Então solta aí pra gente soltar a voz agora. Quem que vai? Povo de casa, rapidinho, tô saindo aqui de cena. Aí eu saí assim, uma música que falava, não deixa o povo sem ver ninguém. Aí eu fico presa a isso, né? Ah, sim, sabe por quê? Então vem aqui, ó, para baixo. Ele só mudou um pouquinho as configurações aqui, mas tá bom. Então, pouco tempo. Alguém tão grandioso que se fez pequeno para estar aqui entre nós. Todo mundo aqui já sabe quem realmente é Jesus? Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação destino foi sacrifício teu maior do que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. O comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu e amoroso rapaz. Se perdeu de pai José, mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas e nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoais, pois não sabem o que fazem, são igual crianças mais ignorantes que nós. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Médium de Deus, o irmão sideral, serve o Senhor, consolador dos aflitos, não vai com teste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação e livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoais, pois não sabem o que fazem, são igual crianças mais ignorantes que nós. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médico
acontece da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação e livre-arbítrio. A luz do mundo acesa em meu coração. Quem é Jesus? Quem é Luiz? Eu vou falar junto também. O Bruno fica extasiado. Ele quer cantar, mas aí quando chega na hora da música ele congela. Né, Bruno? E que bom que você está conosco nessa agora também. Né? Dando os primeiros passos, seguindo Jesus. A gente já pode se considerar seguidores de Jesus? Eita, ponto de interrogação. Né? E tá fácil de achar aí agora? Tá fácil aí? Então vamos lá agora. Lá nos Novos Arranjos do Claro. Qualquer coisa pede ajuda da Vivi. Ela tá lá, ó, esperando os bebês que não chegam. Né, Vivi? Vamos esperar aqui. Os bebês não chegam. E a Vivi tá ali aguardando. Tá faltando bebê nessa casa, hein, gente? Por favor. Né? Se habilitem. Se habilitem porque o povo precisa voltar. É a última chance, né? Imagina, né? Como diz a música que a gente canta lá, de Deus. Se as crianças não quisessem mais nascer, o que seria de mim e de você? Né? E a fila no mundo espiritual está grande, está imensa. Porque o povo não quer ter mais filho. Né? Aí vão falar assim, por que você não tem o seu? Porque não está na minha programação. Se tiver, pode mandar 10. Né? Tá tudo certo. É assim que a gente confia, não é não? É essa confiança que temos que ter. Viu, não se preocupe. Fique tranquila. Né? As meninas aí que ficam receosas. O que tiver na programação será. Vivi, novos arranjos do Cláudio aí, por favor. O amor se fez. A gente falou de Jesus e falou desse amor. E hoje o amor se faz. Ainda a gente não ama lá essas coisas, mas, né? Pelo menos num círculo fechado a gente já tem aqueles que a gente ama e dá a vida por ele, não dá? Dá ou não dá? Tem gente que a gente dá a vida assim. Não é todos, ainda não é pela humanidade. Né? Então, isso. Essa música é inspirada a Roberto Ferreira. E hoje eu tenho certeza que o amor se faz nessa casa e em muitos corações. Jesus, Ele está aqui. Jesus está aqui e pediu para dizer que o que estava escrito hoje aconteceu, pois o passado fim deixou de ser e o futuro de vocês hoje nasceu. Olhar pra frente agora é o que há de melhor, harmonizando-se pra esquecer graços fracassos, trocando injúrias pelo amor maior, trocando ódios e mentiras por abraços. E aqueles que ontem falavam tanto mal, vilipendiando o nome de Jesus, onde eles estão? Hoje eu vi-los,
em coro musical, exaltam o Mestre, semeando a sua luz. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se fez. E ele está aqui entre nós, porque ele mesmo prometeu: onde estivesse dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estaria. E Jesus se alegra com a nossa força de vontade. Hoje ele está feliz pelo que aqui ouviu e abençoa o trabalho de vocês, pois ele confiou, tanto insistiu, que o passado se apagou e o amor se Jesus está aqui. E Jesus está em todos os momentos da nossa vida. Vocês todos, acho que já viram algumas ilustrações e alguns vídeos que foram produzidos mostrando Jesus em todos os momentos do nosso dia a dia, em todas as tarefas. Eu achei lindo isso. E é dessa forma que devemos sentir. Nas pequeninas coisas, Ele está conosco. A espiritualidade nos amparando, nos dando colo, nos dando socorro. E, naquele momento que nos sentimos sozinhos, lembremos das pegadas na areia. Quando você olhar e ver somente dois pezinhos e pensar: estou só. Não, Jesus, eu te carreguei no colo, né? E mais uma canção para a gente encerrar, Vivi. Vamos lá no CD Buscai. E a música é Caminho de Luz. E hoje, com certeza, a grande maioria aqui presente já compreende um pouquinho mais o significado da vida. Já compreende um pouquinho que não devemos reclamar. Ou reclamar menos, né? Porque deixar de reclamar é meio difícil ainda no estágio que estamos. Porque a gente faz essa promessa e daqui a pouco a gente está reclamando de novo. Caramba! E é normal. É normal no nosso momento evolutivo. Então a gente pode se programar e falar: vou tentar reclamar menos. Já é bom. É ótimo, né, Stephanie? Já está valendo. Caminhos de Luz, uma música de Sérgio Santos. Gosto demais e toca muito essa canção. Hoje compreendo que não posso reclamar. Sempre encontro alguém que não conhece a luz do sol. Quanta gente na calçada se arrastando a mendigar. Vejo irmão sem um teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender. Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão, quantos vivem no silêncio, outros morrem a nascer. Entre todos sou mais um, procurando o meu lugar.
Pois sem luta não há glória, sem amor não vencerá. Vamos agradecer. Eu lhe agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu lhe agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar no meio do caminho. Só o amor quero levar. Eu lhe agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu lhe agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia entregar. Qual será a nossa flor? Falava isso esses dias. A música, quando vi a menor flor do jardim, ela falou: será que eu vou levar essa florzinha, a flor do bem? E eu falei: meu Deus, é a minha, qual será? Às vezes quase choro, mas procuro compreender. Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão, quantos vivem no silêncio, outros morrem a nascer. Entre todos sou mais um, procurando meu lugar. Pois sem luta não há glória, sem amor não vencerá. Eu lhe agradeço por este corpo que eu ganhei. Eu lhe agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar no meu caminho. Só o amor quero levar. Eu lhe agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu lhe agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia entregar. Com certeza estamos agora trilhando este caminho de luz. E caminho de luz que foi traçado por Jesus. Ele mostrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só seguir, que ninguém se perderá, né? Pode ligar aí o projetor. E nesse momento é gratidão. O sentimento que me envolve, com certeza envolve muitos de vocês, por estarmos nesta casa abençoada, que nos mostra um novo horizonte, uma nova direção. E tenho certeza, assim como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, ele é o caminho infalível para a felicidade. Então, é só seguir. É simples. Requer da nossa parte que consigamos renunciar a algumas coisas no mundo que não nos leva a nada. Mas é o sentir de cada um, é o momento de cada um. Então, nesse momento, agradecemos a espiritualidade. Rogamos mais uma vez aos Espíritos que nos acompanham nessa noite, cuidando e zelando do coração de cada um de vocês, escutando os vossos sentimentos, e com certeza preparou uma noite muito especial para cada um. Então, aguçem os vossos sentidos para receberem esta dádiva e envolva com muito carinho a nossa querida Stephanie, responsável pela tua palavra do Evangelho, Senhor, desta noite. Muito obrigada e que assim seja.
Obrigada, amado. Obrigada. Tá. Eu estou comigo. Boa noite a todos. Eu estava com saudade de vocês. E é verdade mesmo. Então, muito obrigada por me receberem novamente. E neste momento eu poder me juntar à família Alvorada Nova. E muito obrigada por vocês me proporcionarem a oportunidade de trabalho desta noite, em que eu aqui venho fazer aquilo que eu consigo e sei fazer, dentro desse trabalho, dessa seara de Cristo. Então, muito obrigada por me receberem novamente. Vamos direto ao nosso estudo. Oi, tio Alexandre, que eu acabei nem dando uma boa noite para ele, a gente chegou meio, já estava ali nos preparos. E eu quero falar, na verdade, a mensagem que eu trago é exatamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos começar essa reflexão em uma passagem que se encontra lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que nos aponta qual foi a última recomendação de Jesus para nós, enquanto humanidade, quando ele saía da sua experiência aqui encarnado, quando ele teve a sua experiência como homem no planeta Terra. Vocês sabem qual foi a última recomendação de Jesus para nós? A gente costuma dizer assim, as últimas palavras de Jesus foram, como inclusive diz lá na música de Carlos Conceição, perdoai, eles não sabem o que fazem. Na realidade, essas foram as palavras de Jesus no momento da crucificação. Mas, espíritas, a gente tem que lembrar que pós-crucificação, que foi só uma parte do processo, existe o ressurgimento de Cristo, que é o Verbo, e que é justamente a comprovação da vida após a morte do corpo físico. E aí ele teve muito mais, ensinou muito mais no período em que ele permaneceu, aproximadamente ali uns 30 e poucos dias, não sei o tempo exato, mas não sei o tempo exato, mas entre 30 e 40 dias, 30 e poucos dias, e no momento da sua ascensão, foi quando ele deixou para fechar com coroa, coroando tudo que ele nos ensinou. Ele deixou, tá ligado aqui? Ele deixou a última orientação / ordem: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Na realidade, essa frase completa, que eu coloquei resumida, mas essa frase completa diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque assim, quando Jesus fala ide por todo o mundo, significa que em todos os momentos e lugares onde nós estivermos, não é só ali onde você está. E pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não fala assim a todos os homens, a todas as criaturas, a todas as criaturas com as quais você tiver contato ao longo da sua existência. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque quando a gente faz uma pesquisa ali de todos os livros que antecederam a codificação espírita, e aí a gente vai dar uma olhada lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali Kardec afirma de uma forma muito sábia e com orientação dos espíritos superiores que a codificação, o Espiritismo, não veio para destruir nada, porque toda a obra da espiritualidade superior é uma obra de planejamento ao longo dos milênios. Portanto, o projeto, o processo, a obra de espiritualidade da humanidade se remonta desde o início da infância da própria humanidade, da própria raça humana. Por quê? Nessa relação Deus, Criador, com humanidade e criatura, nós temos isso também, está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que durante todo esse nosso processo de maturação espiritual, Deus nos foi dando ao longo do tempo as revelações. Então, por exemplo, a primeira grande revelação que a gente tem é uma revelação de um dom, uma virtude muito importante para a humanidade, para o seu desenvolvimento espiritual, que a gente só vai perceber isso mais lá na frente, que se refere à justiça. E sempre, todas essas revelações são trazidas por missionários. Então, a revelação da justiça nos foi trazida enquanto humanidade pelo
missionário Moisés. Lembram das leis mosaicas? Então, porque antes disso nós vivíamos só totalmente selvagens, muito além do olho por olho, dente por dente. Então, quando Moisés vem, e não só as leis mosaicas que se referiam às leis dos homens, mas aquelas leis que traziam os 10 mandamentos, lembram, enviados por Deus, ali Deus já dava o norte, não roubar, não matar, não mentir, e por aí vai. Honrar pai e mãe, que isso é importantíssimo. Então nós temos ali, se nós buscarmos esses estudos, nós temos a primeira revelação da justiça, trazida por Moisés, estruturada, consolidada com seus missionários, porque nenhum trabalho de consolidação é feito só por um homem, não existe um único missionário, existe sempre um grupo de homens que trazem essas revelações. Mais adiante nós temos uma outra revelação, a revelação do amor. E quem trouxe essa revelação para nós, trazida por Deus para a humanidade? O próprio Cristo. Foi quando então o próprio Cristo, como diz Carlos Conceição, se reduziu, se apequenou, não enquanto Espírito, mas enquanto potência, para estar entre nós e dar a vida por nós. Então essa segunda grande revelação, isso que eu estou falando são revelações nessa relação de divindade e criatura, Deus e nós, para nós. E aí depois, quando a gente tem de novo a consolidação dessa revelação feita pelo missionário maior do amor, que era Jesus, mas que também não fez esse trabalho sozinho. Ele junto com outros missionários, principalmente os apóstolos, e também não foram só os apóstolos, então consolidaram para a humanidade esse conceito de amor. E aí mais adiante, e muito mais próximo de nós temos então a terceira grande revelação, que é a revelação da verdade, que é justamente a codificação espírita. Então percebam, Moisés trouxe justiça, Jesus trouxe amor, e a codificação, ou seja, que também não foi codificada por Kardec, mas ele só quase que psicografou, ele só escreveu, mas na realidade feito por um grande grupo de espíritos muito mais avançados, que ditavam essas respostas e que inspiravam e conduziram todo esse trabalho. Então a gente tem ali a justiça, o amor e a verdade, que é o caminho para uma evolução de espiritualidade, para que se aumente, para que cresça, para que aquele germe possa eclodir dentro da raça humana, nos espíritos. A gente não está falando do homem só enquanto matéria, muito além disso, é um projeto de longo prazo. Então nós temos essas revelações. E aí, quando a gente fala a respeito da codificação, por exemplo, que traz para nós a verdade, e quando a gente pensa nessa frase de Jesus, que foi sua última recomendação antes de ascender aos céus, e nós não termos mais a experiência de conviver com Ele aqui encarnado, e Ele fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Eu trouxe aqui uma referência para a gente entender que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós temos os trabalhadores da última hora. E um dos itens deste capítulo fala sobre missão dos espíritas. Como nós espíritas podemos propagar esse Evangelho a todas as criaturas por onde nós formos? Qual é a missão do espírita? Claro que isso é só um trecho, tá, gente? Essa mensagem é muito maior, mas para caber dentro do tempo, eu trouxe um pequeno trecho em que eles dizem assim para nós. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Transição planetária. Vocês não estão ouvindo, não estão percebendo essa tempestade que deve dominar o velho mundo, ou seja, passar adiante do velho mundo e tragar no nada, ou seja, encerrar com a soma das diferenças terrestres. Iniquidades são diferenças, desigualdades. E aí eles continuam dizendo assim: bendizei o Senhor, vós que depositastes vossa fé na sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Ou seja, nas suas palavras, no seu comportamento, mostrai às pessoas essa sua crença, Vós que bendizei o Senhor, nós que adoramos a Deus, nós que acreditamos em Deus, nós que falamos tanto em Deus, que nós de fato depositemos na nossa fé, na sua soberana
pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Ou seja, tudo aquilo no que a gente acredita. Porque a gente reencarna para quê? Para isso, para a elevação do nosso espírito. Como que a gente faz isso? Através do processo de evolução. E como? Segundo tenham mal ou bem cumprido as suas missões e suportado as vossas provas terrestres. Ou seja, quando a gente está dentro do centro espírita, numa reunião pública como essa, cada semana a gente escuta uma palestra com um trecho do Evangelho, o ideal mesmo é que a gente vá participar do grupo de estudos, né, tio Alexandre? Dos grupos de estudo do Evangelho, dos grupos do Livro dos Espíritos, todos os outros estudos. Mas que a gente vá pegando essas informações e já vá percebendo, porque é nisso que a gente realmente acredita, ou a gente só está aqui para receber o passe, conseguir a cura, e que tudo bem faz parte. Mas como que eu faço para pregar o Evangelho? Eu sou uma pregadora do Evangelho, porque eu sou palestrante? Só eu? Não é com a minha palavra que eu prego o Evangelho. A Maga, como cantora espírita, é uma pregadora do Evangelho que nos eleva com a sua voz a cada apresentação, mas não é dessa forma que ela prega o Evangelho. Você, eu, ela, nós somos o Evangelho. Portanto, nós não somos mensageiros, nós somos a própria mensagem. Porque isso a gente apresenta no cotidiano. Porque, olha, vamos lá. Vamos refletir um pouquinho mais para a gente entender essa ordem de Jesus para nós. E de que forma que a gente consegue atender a isso. Em que pese muitas crenças, além da doutrina espírita, todas elas merecem nosso profundo respeito sempre. Mas se nós pegarmos todas as escrituras sagradas, inclusive dentro da própria codificação, nós não encontraremos nenhum registro de qualquer experiência espiritual, de qualquer personagem que tenha colocado esse ser à parte da experiência da vida. Então, por exemplo, se a gente pegar personagens tanto no Velho Testamento lá quanto no Novo Testamento, falando da parte bíblica. Então, se nós pegarmos personagens como o próprio Moisés, como Abraão, como Levi, cobrador de impostos, como o próprio Jesus, se a gente começa a pesquisar e estudar a vida desses personagens, a gente vai ver que eles tiveram vidas absolutamente comuns. Chega a ser vergonhoso o quanto a vida deles era corriqueira. Tão corriqueira como é a nossa. E que muitas vezes a gente acredita que para eu conseguir falar do Evangelho, para eu conseguir, primeiro que eu não tenho a capacidade de pegar o Evangelho para conseguir isso, ou então para conseguir essa experiência de espiritualização, eu preciso estar num patamar ou num processo de isolamento. E isso não existe. Então, por exemplo, se a gente pega a história do próprio Abraão, rapidamente, dando como referência o Antigo Testamento lá. Abraão, ele foi um patriarca, né, que ele tinha a missão de conduzir lá um grupo de pessoas, que eram os semitas, por Canaã, a terra prometida. E ele tinha muito poder, muita influência, mas ele tinha uma vida com dores e aflições absolutamente mundanas. Por exemplo, um dos maiores perrengues que Abraão viveu na vida é que ele precisava ter um filho para continuar o trabalho dele e simplesmente ele não conseguia engravidar sua esposa Sara. E aí, Abraão, por ter essa relação de fé, que é essa relação com Deus, e uma proximidade grande com Deus, um belo dia, ele recebe a visita de 2 anjos. E quando a gente lê lá na Bíblia, 2 anjos visitaram Abraão, a gente pensa o quê? Aquelas asas, né? Chegando aquela auréola reluzente, nada disso. Eram 2 cabras que tinham acabado de atravessar o deserto, estavam com a cara cheia de poeira, morrendo de sede, e bateram na porta de Abraão. Abraão, já perceptivo, porque ele já tinha uma percepção ampliada, em função da sua relação próxima com Deus, falou, tem coisa aí. E de fato, eram 2 pregadores que falam a Abraão que Sara vai engravidar. E realmente Sara engravida. Detalhe, Abraão estava com 80 anos, né? 90 anos. Abraão estava com 90 anos e Sara engravida. Sara com 90, Abraão com 100. Exatamente, Sara com 90, Abraão com 100. Eu estou até tentando dar uma diminuída para passar um pano. Mas aí a continuação, eu não vou dar spoiler, a continuação dessa história vocês vão lá pesquisar.
que Abraão, com toda aquela missão que ele tinha na realidade dores e conflitos que qualquer homem hoje tem. Se nós buscarmos, por exemplo, trazendo um pouquinho mais para perto, vamos falar então do Novo Testamento. Vamos pegar o relato da própria existência de Jesus. Segundo, está lá no capítulo 3, eu acho que do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico Xavier. Segundo consta lá em Boa Nova, Jesus Cristo, por exemplo, que é quem é Jesus Cristo? E é este Espírito, desta capa d'água, é um Espírito crístico, né? Eu costumo sempre falar assim, a gente fala Jesus Cristo e acha que Jesus Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é a categoria de Jesus, do Espírito. Que lembra, tem as ordens dos Espíritos, vocês estudem lá, tem as ordens. Ele é da ordem crística, que está acima da primeira ordem dos Espíritos. Este Espírito crístico, encarnadinho no planeta Terra, ele viveu uma vida absolutamente comum, com rotina, 100% homem. na carpintaria do seu pai José, né, lá em Nazaré, né, até mais ou menos ali próximo de quando ele teria que iniciar suas atividades públicas. E quando ele foi iniciar suas atividades públicas, que daí ele vai para Galileia, adivinha? Vocês acham que ele fundou uma seita, um grupo secreto, com revelações muito enigmáticas? Ele tinha um pó de pirim-pim-pim, ele voou num tapete voador? Nada disso. Jesus seguiu pela Galileia à procura de homens que pudessem auxiliá-lo na divulgação desse trabalho e realizar a sua missão. Então Jesus também teve uma vida absolutamente comum. E mais, quando a gente pesquisa sobre isso, a gente observa que essas pessoas, em função desta fé, em função de acreditar na soberana justiça de Deus, em função dessa relação energética espiritual com a fonte criadora da vida, essas pessoas, elas tinham a interferência de Deus nas coisas mais comuns da sua vida, que é como diz lá no Evangelho que a gente chama de chamado milagre, né? E Jesus falava o quê quando ele curava alguém? Você fez um milagre. Ele falou, feito só o outro. É exatamente, nós não temos ideia, gente, do poder, mas o poder no melhor sentido da palavra que nós temos. Vou trazer para mais perto ainda. Vou falar então da terceira revelação. Já foi a primeira revelação dando exemplo de Abraão, segundo, né, de amor, falando um pouquinho sobre Jesus. Agora eu vou trazer mais para pertinho. Um cabra que é bem conhecido da gente. Se a gente não teve a alegria de estar encarnado com Jesus, com Chico Xavier a gente teve a alegria de estar encarnado. Jesus disse que ele tinha autoridade para cancelar a karma. Exatamente, que ele tinha autoridade para cancelar a karma, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho de Chico Xavier, que esse aí todo mundo sabe quem foi. Mesmo que eu não tenha ido até lá conhecer, mas ele estava encarnado com a gente até agora há pouco. Que já faz parte da terceira revelação. Chico Xavier, tanto lá em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, ele também tinha uma vida absolutamente comum. O trabalho dele, a capacidade dele de trabalho que não era comum. Mas aí eu pergunto, quantos de nós muitas vezes trabalhamos 18 horas por dia? Muitas vezes. Dependendo do projeto que a gente tiver empenhado, não é assim? Donas de casa, quantas horas vocês trabalham nas suas casas? Desde que abre o olho da cama até que fecha o olho de novo, não é assim? Vocês percebem que não tem nada de diferente? Só que Chico, quando ele tem também esse tipo de relação com Deus, e dentro de todo o processo, e aí é isso que faz expandir a nossa aura, é isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos dá o poder que a gente tanto quer. Mas aí o problema é que quando a gente pensa em poder, a gente já quer poder para manipular o outro, a gente não pensa em poder para a gente se melhorar. Né? A gente quer o poder para poder controlar e não o poder para libertar, e é esse o problema. A gente pensa no amor que cerceia, que apega, a gente não pensa no amor que entrega, e entrega sem esperar nada em troca, nem muito obrigado. A gente não pensa, porque se eu entro aqui, faço uma palestra, no final Alexandre fala para mim, muito obrigado, Stephanie, não volto mais na aula, já nem me agradeceu. Não é assim que a gente pensa? Vocês percebem que é muito nesse cotidiano, e isso é muito pessoal, esse trabalho tem que ser pessoal. Quando a gente fala, e aí eu lembrei agora de uma história
que para mim ilustra de uma forma bem simplória essa mensagem de Jesus que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto espíritas, a gente tem que entender, por exemplo, uma ação simples de Chico Xavier. Essa história é contada por Geraldo Lemos. Geraldo Lemos conviveu, teve a felicidade de conviver muito perto com Chico, Geraldinho, e ele conta que lá em Uberaba, onde o Chico fazia os trabalhos, ele ficava até tarde, né, fazendo as psicografias, tudo, e depois ainda fazia os livros, escrevia os livros. Mas quando dava, e sempre que dava, o Chico ia tomar um cafezinho preto de manhã cedinho num bar. Mas, gente, imagina boteco. Pega o pior boteco que você imagina. É aí que Chico ia um pouquinho piorado. Aqueles que tem o cachorro saindo na porta, que 9 horas da manhã já tem 2 bêbados lá numa mesa plástica. Chico chegava lá, pedia um cafezinho preto, né? Muitos de nós devem recordar nem de pôr a boca naquela xícara. Mas Chico ia lá, pedia um cafezinho preto. Uma certa vez, uma frequentadora / trabalhadora do centro espírita, onde ele já atuava há muito tempo, passou de manhã cedo e viu o Chico com o cotovelo no balcão do bar. Aí ela olhou, foi para a esquina, olhou de novo, ajustou a vista, falou: será que é Chico nesse boteco? E aí ela chega para ele e fala assim: Chico, você nesse bar? A gente já imagina, só por nós mesmos, o que ela pensou. Olha o julgamento, né? Assim, vou falar para todo mundo que Chico está no boteco. Chico, com toda essa relação e com essa compreensão do que é divulgar o evangelho a todas as criaturas, ele vira para essa irmã e fala assim: minha irmã, é que quando um espírita entra num bar, ele se transforma num lar. Entenderam o que é carregar o evangelho consigo? E Geraldo explica por que Chico ia àquele bar. Porque ele sabia que todos aqueles viciados que estavam lá, sejam por drogadição, sejam por vício de álcool, aqueles que estavam em total desregramento, aqueles espíritos jamais iriam em busca de um auxílio. Então ele recebeu a orientação de que sempre que pudesse, ele ia lá tomar o cafezinho preto como desculpa para ter acesso àqueles espíritos, porque só dessa forma eles dariam acesso a Chico. E aí ele chegava lá, conversava com um, conversava com outro, e segundo Geraldo, muitos deles às vezes apareciam nas reuniões públicas do centro em que Chico trabalhava. E uma vez até falando assim: Chico, mas você insiste com esse monte de gente viciada, esse monte de alcoólatra. E Chico falou assim: eu só jogo a semente, eu não espero, não imagino quando isso vai florescer. Porque muitas vezes a gente também tem a vaidade de querer evangelizar alguém, seja um amigo, uma pessoa da família, e querer o resultado agora. Às vezes vão ser 2, 3 encarnações à frente. Isso não é com você. Isso não é com você. Basta que você eleve o evangelho a todas as criaturas em qualquer parte onde você estiver. Então essa mensagem de Chico, para mim, essa história tão simples, exemplifica muito o que é essa ordem de Jesus para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, deixa eu até dar uma olhada aqui dentro do nosso tempo, já caminhando para o final do nosso tempo, tudo isso que eu falei até agora, que nós temos que entender, espíritas, que a primeira coisa é que o evangelho não precisa ser pregado com palavras. As palavras são de menos, porque nem sempre as pessoas querem nos ouvir. Assim como às vezes a gente não quer ouvir o outro. Mas como eu falei, nós não somos só mensageiros, nós somos a própria mensagem. É o meu comportamento, é a minha tolerância, é a minha capacidade de perdoar, é a minha capacidade de não julgar. É a minha capacidade de não ser sarcástica. Quer ver? Nós temos uma coisa que é bastante desagradável. Por exemplo, quando eu falo dessas coisas de levar o evangelho para todos os lugares do mundo, né? Vocês percebem que quando a gente viaja, vou viajar no turismo. Eu, quando estou turista, eu mudo meu comportamento no estado dos outros, no país dos outros. Quanto brasileiro não é muito bem visto em alguns países lá fora. Sabe por quê? Porque o brasileiro chega lá e acha que desrespeitar a cultura daquele lugar é uma da hora. Eu tenho que me adaptar ao ambiente onde eu estou. Não adianta eu chegar numa casa de uma pessoa que tem um comportamento
diferente do meu e chegar e começar a dar chá de moral nessa pessoa. Se eu fui até lá, eu tenho que ter um respeito por aquele ambiente, dentro da forma que eu tiver bom senso. Se não me cabe, eu que me retire. E a gente tem muito isso, de ser sarcástico, de ser irônico, e achar que isso tudo é uma grande brincadeira. Será? Será que cabe em alguns momentos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Para isso eu vou ter que ficar em posição de yoga, fazendo por 5 dias? Não, porque isso não vai ter nenhuma utilidade, nem para mim, nem para ninguém que esteja convivendo comigo. É ali no burilamento diário. Porque se nós temos pessoas que nós amamos e que nos amam, e essas pessoas servem de combustível para a nossa evolução, o motor de arranque são aquelas com as quais a gente não concorda. São aquelas que nos irritam, são aquelas que nos provocam e discordam de nós. Ou são aquelas muitas vezes que nos causam espanto, que nos chocam, situações que nos chocam. E a gente não tem que normatizar tudo, mas a gente tem que ampliar a nossa visão para mudar o nosso comportamento em determinadas situações. E aí, para a gente continuar aqui, para daqui a pouco finalizar sobre isso, não está indo. Foi. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem e o mundo. Lembra que eu falei sobre Abraão, eu falei sobre Jesus, eu falei sobre Chico? É isso. Tá, e como eu me posiciono no mundo, enquanto espírita, para eu conseguir ser um divulgador do Evangelho? Diz assim: um sentimento de piedade deve ser... Piedade, presta atenção nessa palavra. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Porque observa que a gente está sempre pedindo ajuda, a gente está sempre se reunindo em busca de algo. Então, primeiro eu tenho que ter um sentimento de piedade. O sentimento de piedade já não é egoísta, porque o de piedade ele já vai para o outro, não é a autopiedade. E aí eles continuam dizendo assim: elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos da caridade e justiça. Isso é quando a gente vai para o centro espírita e fica lá batendo papo, vendo as mensagens no celular, com o pensamento em outro lugar, e a gente não está... elevai o vosso espírito aqui, até aqueles a quem chamais. Se você chama o seu anjo guardião para te ajudar, ele está vindo te ajudar. Qual é a qualidade desse espírito? E aí você se distraiu vendo ali a mensagem do novo aplicativo que surgiu no seu celular. Não vai conectar. E aí eles falam, né? Encontrando em vós, quando a gente se põe à disposição na realidade, eles encontram em nós as disposições necessárias para lançar profusamente, quer dizer, de forma ampla e profunda, a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. A gente tem que estar predisposto, porque normalmente a gente está fechado e nem se dá conta de tão no automático que a gente vive. E continuando, eles dizem assim: não creiais, todavia, que vos dedicando sem cessar à prece e à evocação mental, nós vos induziremos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens, e sacrificai as necessidades do dia, mesmo as frivolidades, mas com um sentimento de pureza que as possa santificar. É ser espírita nas 24 horas do dia. Isso é buscar atender minimamente a última recomendação de Jesus quando esteve entre nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Nós estamos sendo mensagens do bem, nós estamos sendo mensagens de justiça, de amor e de verdade. No que nós acreditamos? Nós acreditamos e sentimos isso quando nos reunimos aqui dentro do Alvorada Nova? Sentimos.
conseguimos levar isso para todos os outros momentos da nossa vida, para todos os lugares onde nós formos, porque muitas vezes quando a gente vai para aquela festinha de família, ali a gente deixa de ser espírita, né? Eu venho aqui, faço a evangelização, aí agora eu vou comer a feijoada lá e tomar cerveja com a família no sábado à tarde. Ali eu deixei de ser espírita, porque todo o meu comportamento já começa. Eu começo a falar mal de quem não está no lugar, aí eu começo a reclamar que a comida não está boa, aí dali eu já faço conexão, porque a cada momento a gente está conectando. Sabe igual o sinal de Wi-Fi que fica oscilando? É a gente. Nosso sinal de Wi-Fi oscila ali o tempo todo. Ó. E a cada oscilação é uma conexão diferente. Não é que ninguém aqui vá ser santo, que a gente nem consegue. Mas a gente tem que manter essa vigilância, essa percepção, essa observação, para que nós de fato consigamos atender a essa recomendação do Cristo, de pregar o Evangelho a todas as criaturas por todo o mundo onde nós estivermos, porque os maiores beneficiados sempre seremos nós. Então é isso, gente. Muitíssimo boa noite para nós, que Jesus permaneça aqui conosco e que nós tenhamos uma continuação aí no final de semana maravilhoso. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Com você. Deixa eu só deixar a mensagem de boa noite. Avisa, né? Daqui a pouco já está no status do povo aí, né? Por favor, você compartilhar. E cada imagem mais linda que outra, né? Sempre mais uma vez agradecemos, né, pelo seu carinho. E está sempre pronta para servir, está conosco aí, nesse nosso rodízio, né? E é uma pessoa muito querida. E semana passada faltou você aqui para estar completa. A família, né? A quadrilha, segundo a sua sogra, falou, né? Ainda estava em outro trabalho. Estava em outro trabalho, né? No final de semana anterior, Tá vendo? Eu não consegui responder a Dani, a Dani também estava em outro trabalho hoje, viu, gente? Então vamos lá. Encerrando esse nosso trabalho. Tá no meu CD novo aí. Então. E quando a Stephanie falava do Chico, e a gente percebe o exemplo que o Chico foi, e continua sendo, né, pra gente. Uma pessoa que entrou no prostíbulo e fez todo mundo orar de mãos dadas, então você pode esperar qualquer coisa, né? Qualquer transformação no ambiente onde ele pisava, né? E essa música também do Carlinhos fala que podemos ser esse exemplo. E não precisa de muita coisa não precisa ser Chico, não precisa Madre Teresa, né? É doarmos o que temos de melhor em nós. E cada um tem, nem que seja um tiquinho, né? Tem muito trabalho pela frente. E de pregar. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a multidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser um médium do ano, um mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. E as grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a liga da boa vontade. E vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai, como Jesus fez. Corações tarefeiros de Deus na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra, é de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo porta.
sombra de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Mova o seu coração, mãos na massa cristão. E a obra de Jesus mais a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Rede sombra de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Cada um é resposta. E bora! Que a obra é de Jesus. E assim nos despedimos do nosso povo de casa. Obrigada pela companhia. Um beijo nos vossos corações. E semana que vem estaremos aqui no nosso encontro de amor, né? E aqui a gente